Olá, querido amigo. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus em família. Você aí da sua casa, onde quer que você esteja, eu aqui da igreja, essa igreja vazia, a sua presença faz muita falta aqui. Eu te desejo um feliz sábado, não só para você, mas para todos aqueles que você ama. Inclusive, pare tudo o que você está fazendo agora, que eu tenho um pedido. Compartilhe o link dessa transmissão com outras pessoas, para que elas também possam estudar a lição com a gente, participar desse culto de adoração. Nós já estamos aí no segundo sábado do ano, e que bom que você escolheu estar aqui conosco, começar aí o ano com o pé direito e na companhia do nosso Deus. Se você ainda não adquiriu a lição, já sabe, né? Corre para o link da Casa Publicadora Brasileira e faça a atualização da sua assinatura, ou enfim, contrate a sua assinatura para você receber ao longo do ano na sua casa o nosso conteúdo. E se você ainda não tem ele, já sabe, pode entrar no mais.cpb.com.br e acessar o conteúdo hoje para acompanhar a recapitulação da lição com a gente. Para esse estudo da lição, eu não estou sozinha. Bom dia, estou com a Marta. Tudo bem, Marta? Tudo bem, bom dia, Carol. Tudo bem. A Marta, para quem não sabe, ela é professora da nossa classe Raízes aqui da igreja. Como que é essa classe Raízes? É um ministério de conservação, digamos assim, né? Nós recebemos os recém-batizados na nossa classe e eles vão fazer parte de um período de 3 módulos, né? O primeiro é Conhecendo Minha História, que é o período da qual eu sou professora. Nós falamos um pouco sobre a história da igreja, desde o Éden até a atual. É um grupo bem gostoso da gente estar falando. Depois eles vão para os 28 doutrinas, conhecendo um pouco mais sobre as doutrinas da igreja. E, por último, o discipulado, que é quando eles já estão prontos para atuarem na igreja. Ai, certo. Muito legal esse ministério, né? E também com o Roberto. Bom dia, Roberto. Bom dia, feliz sábado. O Roberto, que participa da classe da Geração 48. E a gente conversando ali, eu perguntei, Roberto, você é professor? E o que você respondeu, Roberto? Às vezes. Que lá... Todos lá na nossa classe, a gente tem uma escala para passar a lição, então todo mundo é professor lá. Todo mundo participa, que legal, hein? Parabéns, Deus abençoe. E com a nossa professora querida Mônica. Bom dia, Mônica. Bom dia, tudo bem, Carol? Feliz sábado, que bom ter você aqui, viu, Marta? Você, Roberto, é um prazer tê-los aqui. É um prazer ter você aí na sua casa que está nos assistindo. Desejamos um feliz sábado para você também. Nós já vamos estudar o nosso segundo tema dessa nova lição de Isaías, que fala sobre crise de liderança. E antes de iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos direcione, e eu vou pedir para a Marta fazer uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nesse momento queremos te render graças pela oportunidade que temos de conhecer a Tua Palavra. Senhor, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Pedimos agora que o nosso eu diminua e que o Teu Santo Espírito somente haja através de nós. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de iniciar o estudo dessa lição lendo o nosso verso principal. Se você quiser acompanhar conosco, está lá no livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 1. Diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que visão, né, que Isaías teve, né, de ver o Senhor assim tão sublime. Mas, começando aqui a introdução do nosso tema, a crise de liderança, não só na época de Isaías existia essa crise, mas na nossa época também existe uma crise de liderança, né? E a gente tem muitas pessoas que talvez sejam... forcem demais as pessoas e as outras deixem tudo muito frouxo, né? E esse equilíbrio realmente de uma liderança, ele é muito difícil se ele não for compartilhado com Deus. Se uma pessoa não buscar essa liderança em Deus, né, ela nunca vai conseguir ser um líder adequado, digamos assim. E a gente sempre tem que saber que o nosso maior líder é Deus.
E a gente tem realmente um exemplo de liderança que é a vida de Cristo, que é um exemplo muito poderoso, né? A gente às vezes tem a imagem que um líder tem que ser muito austero, que ele não pode se aproximar muito dos seus liderados, e é justamente ao contrário aquilo que Jesus fez. Na realidade, ele era sempre amoroso, firme nos seus propósitos, mas amoroso, e se achegava muito ao povo, né? Ele estava sempre em contato com as necessidades daqueles que estavam com ele. É interessante aqui, Roberto, eu queria começar com você. Aqui o autor ele fala que da morte do rei Uzias, né? Que o rei está morto. Conta para nós aí, relembra aí o que aconteceu. Bom, nesse trecho a gente tem, então, no próprio verso, né, o relato da morte do rei Uzias. E naquele tempo sempre o rei deveria ser uma figura cristocêntrica, né? Ele deveria apontar a Cristo, ele deveria representar Deus no meio do povo. E a gente tem vários relatos de que quando o rei ele se achegava a Deus, a nação prosperava. O rei se afastava de Deus, a nação entrava em colapso. Então, aqui a gente tem um forte abalo no povo, né? Então, o rei morreu, então a referência do povo morreu. Aí, então, entra a revelação aqui a Isaías, e Isaías tem uma oportunidade grandiosa, né? Ele não era sacerdote, mas ele teve a oportunidade de ver a Deus. Então, em um momento de crise, né, como o povo perdeu a sua referência de liderança, Deus levanta alguém para tomar esse lugar de liderança. Acho que esse é um ponto muito importante. Marta, aqui fala sobre Isaías, acho que tem muito nas nossas músicas, na nossa história da igreja, né? Falar o nome de Deus, santo, 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 3 vezes. Por que isso? Só voltando um pouquinho atrás, se você me permite, interessante a gente ver que esse rei Uzias, né, lá em 2 Crônicas 26, que fala um pouquinho sobre os feitos dele, então é interessante que ele inicia, né, e ele reina por 53 anos, então é muito tempo, né? E durante esse período ele fez grandes coisas, mas a causa da queda desse rei, como o Roberto disse mesmo, foi o orgulho, né? E nós vemos que isso é um grande perigo na liderança, no geral, né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre autossuficiência. Então, hoje, muitos líderes, e naquele caso de Uzias também, ele se apresentou como toda a glória e honra fosse a ele. E esse é o motivo maior da queda de Uzias, assim como do povo ali de Israel na época. Santo, santo, santo. Eu fico pensando que, na visão de Isaías, ele via querubins ali. Seres puros, né, impecáveis, e que dava a Deus toda a honra e toda a glória. Né? Então, eu fico tentando imaginar essa cena, e eu acho que deve ser uma das cenas mais bonitas que um ser humano, no caso Isaías, poderia ter visto, né? Anjos diante de Deus, tendo todo o respeito, toda a adoração, e diferente de muitos de nós, inclusive às vezes, nós estamos diante de Deus numa oração, num louvor, e nós não demonstramos tamanho respeito e tamanho reconhecimento da grandiosidade de Deus. Roberto, essa santidade, assim, você acha que a gente realmente pode ver com os olhos de Isaías? Como eu falei ali no comentário anterior, ele teve uma oportunidade única, né? Porque era algo que somente o sacerdote via uma vez ao ano, né? Tem até essa relação com o dia da expiação, o dia da purificação. Então, ele realmente ele foi privilegiado. Só que no decorrer aqui do nosso estudo, a gente vê que Deus propõe essa santidade para a gente também. Então, ali o autor da lição fala que Isaías ele se sentiu até mesmo oprimido com esse senso de pureza e santidade que ele conseguiu ver ali na manifestação de Deus. Só que
o Senhor fala para a gente também, né? Ele concederá essa santidade se a gente se arrepender, se a gente deixar os nossos caminhos maus, né? Se a gente se submeter a Ele, como Isaías fez, né? Exatamente. Marta, Isaías, ele se tornou uma nova pessoa, né? E aqui a nossa próxima parte da lição, ela fala também sobre a simbologia do fogo. O que significa o fogo? Eu gosto muito dessa passagem também, e é interessante ressaltar o quanto Isaías se sentiu pequeno e indigno diante daquela visão, né? E que bom que Deus, através do anjo, providenciou um meio pelo qual Isaías se tornou puro, né? Puro. E foi através da brasa. E a lição ela faz essa referência, inclusive, ao santuário, como o Roberto falou, né? Então, assim, a brasa lá no santuário, ela era retirada para ser acesa um incensário. E quando a brasa ali do anjo toca nos lábios de Isaías, eu achei muito bonito isso, Isaías se tornou ali um incensário, né? E nós sabemos que o fogo ele tem uma referência em relação à purificação. Existe um verso, existe uma frase, uma das lições que a gente passa lá no ministério, que fala sobre as tribulações e sobre as provas que nós passamos do fogo. E ali a pergunta fica assim: que tipo de material você é? Então, quando você passa por uma provação de fogo, né, você é um material descartável que se deixa ser levado pelo primeiro momento ali, ou você realmente se deixa purificar. Então, assim, o fogo tem esse significado muito grande, né? E ele tem a função de limpar ou tirar as impurezas. E aquele material que é autêntico, ele permanece. Ele resiste ao fogo e somente é retirado as impurezas, né? E Roberto, e depois que ele passa por esse fogo, ele fica melhor, não é isso? Fica. No nosso texto ali a gente não tem essa referência, né, essa analogia, mas a gente vê a parte do crisol, né? Então até a temperatura exata para a gente purificar tal material tem que estar bem ajustada. Um ponto importante que foi falado aqui antes já também é sobre a soberba de Uzias, né? Então a diferença entre os dois é muito importante também. Uzias, ele achava que ele tinha algo a oferecer. Isaías, ele acabou sendo a própria oferta, né? Então Uzias pensou que tinha algo para oferecer para Deus. Isaías se permitiu ser purificado e ele próprio, né, se tornou a oferta a Deus, né? Então, a partir desse momento, ele se tornou puro, santo e estava apto a fazer a obra que Deus levantou ele para fazer. Exemplo para a gente isso, né? Marta, aqui fala sobre a comissão real e nós já citamos sobre isso, né? Vocês já citaram sobre o santuário, mas eu queria que você comentasse isso aqui um pouquinho mais ao fundo. Então, é interessante ali como Isaías, e eu gosto, é uma frase meio clichê essa frase, mas assim, Deus, ele capacita aqueles a quem ele é chamado. Então, Deus não chama os capacitados, ele capacita os que são chamados. Então, aqui eu vejo Isaías, depois de se sentir purificado, quando Deus diz, né, o Senhor diz, a quem enviarei? E ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E isso é muito importante. Muitas vezes nós nos sentimos capacitados a fazerem coisas, né? Eu gosto muito de dizer que quando Jesus esteve aqui à Terra, ele foi buscar pessoas simples. Ele não foi nas sinagogas buscar os doutores das leis, os conhecedores, né? Deus foi buscar pessoas iletradas, simples, e foi através dessas pessoas da qual o poder de Deus realmente se manifestou. E é muito bom ouvir ali de Paulo que nós podemos hoje chegar confiadamente ao trono da graça, mesmo na nossa condição. E por que nós temos essa condição de chegar até Deus, até o trono da graça, até o santuário? Nós temos ali alguém que nos representa, que é Cristo, né? E tão somente por meio de Jesus que nós podemos estar diante do Pai, diante do santuário, né? Ali, e é Jesus o nosso sumo sacerdote.
Ele está ali intercedendo por nós. E somente por Ele e através dele é que nós conseguimos chegar até o Pai. Eu só queria complementar uma coisa. A lição ela tem uma frase muito forte que fala que Deus é santo e Ele exige santidade do seu povo. Mas se a gente interpretar mal a frase, fica difícil mesmo a situação, né? Porque a gente sabe que não consegue ser qualquer coisa por nossas forças. Deus exige a santidade do seu povo, mas Ele, como a Marta falou, Ele capacita a essa santidade, a essa pureza. Então, a gente interpreta muito mal até a palavra santidade, né? Tem que ser perfeito. Não, somos pecadores, mas nós temos que andar um caminho de santidade, buscar essa santidade, e nada mais é do que permitir que Deus faça essa obra em nós, né? Eu friso aqui de novo que Isaías, ele clamou, ele reconheceu primeiro o seu pecado, o pecado pessoal, o pecado do povo, ou seja, o pecado que estava sendo cometido coletivamente, porque a nação estava em ruína. E assim ele se achegou a Deus, né? Com humildade, para conseguir ser transformado, para ser transformado puro e santo, né? Como eu já havia falado. Tem um outro ponto também, que assim, no momento que ele encontrou a Deus, no momento que ele foi purificado, ele imediatamente ele aceitou o chamado, né? Então, ele foi purificado, Senhor, eu estou aqui então. O Senhor fez isso em mim, agora eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça mais adiante, né? Me guie, né? Eu estou aqui, o Senhor pode me usar. Então, isso essa resposta imediata de Isaías é muito bonita, né? Ele esteve disponível, né? Só a gente lembrar que o santo significa separado, né? Então, nós somos separados, né? Porque Deus nos olha com carinho. Eu gostaria só de falar uma coisa aqui que a Bíblia fala, que o santuário era um lugar dos fracos encontrarem misericórdia, né? E hoje nós não temos mais a simbologia do santuário, mas nós temos a oportunidade de chegarmos a Deus pessoalmente, né? E é na presença dele é que a gente encontra misericórdia, que a gente precisa realmente dessa misericórdia. A última parte da nossa lição, Marta, ela fala sobre um apelo espantoso. Que apelo espantoso é esse? É interessante e chega a ser até um tanto contraditório, porque ali nós vemos que Deus disse que o coração das pessoas se endureceriam, que eles ouviriam, né? Mas não, digamos assim, não absorveria isso, né? Veriam, mas não veriam. Como assim, né? Eu vejo, mas eu não vejo. Eu ouço, mas eu não ouço, né? E é uma questão que foi colocada que muitas pessoas, inclusive, questionam a passagem de Faraó, quando Deus disse que ele endureceria o coração de Faraó. E nós estudando um pouquinho essa lição, eu estudando essa lição, eu percebi o significado disso, né? Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas a forma da qual a Bíblia se refere que ele endureceu o coração de Faraó, é que através de todas as oportunidades que Deus deu a Faraó de atentar ao Deus vivo, Faraó resistiu. Então, assim, interessante isso, né? Mas Deus então é responsável por Faraó ter se perdido. Não, Deus ele fez de todos os meios, ofereceu todos os meios para que Faraó e todas as outras pessoas, inclusive Israel, no caso aqui da lição, né, se salvasse. E foi através desses meios que o povo endureceu o coração. Mônica, na passagem ali da história de Noé, eu li lá em Gênesis, né, quando fala sobre o povo, diz que o ato do povo era constantemente mau. As pessoas resistiam o tempo todo ao Espírito Santo. E isso fez com que o coração delas se endurecesse. E a lição chama atenção porque muitas vezes nós temos momentos de endurecimento do coração. Muitas vezes o Espírito Santo está tocando e nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Só aproveitar o gancho. Essa parte, né, essa relação que a gente faz com a história do faraó,
a gente tem que lembrar do que a Mônica falou um pouquinho antes aqui, sobre a misericórdia. A gente tem que lembrar também que Deus é onisciente, então ele já sabia o que iria acontecer, só que a onisciência de Deus, ela não anula o nosso livre-arbítrio. E assim também o livre-arbítrio do faraó, do rio Ziz, do povo. Deus tem uma mensagem, Deus tem uma missão que é nos salvar do pecado. E Deus poderia ter mandado a praga dos primogênitos, a primeira praga, mas ele escolheu mandar 9 pragas antes para tentar convencer o faraó. Então foram 9 pragas de misericórdia, não é que Deus endureceu. O que endureceu o coração do faraó foi o próprio faraó, né? As 10 pragas foram misericórdia de Deus para que o faraó se voltasse a ele, e mesmo assim o faraó não aceitou. Então, da mesma forma, aconteceu com o povo de Israel. Eu lembro quando Salomão inaugurou o templo, Deus falou: olha, eu escolhi habitar no meio de vocês, né? Se vocês que se chamam pelo meu nome, vocês que declaram ser o meu povo, se vocês se humilharem, eu vou estar entre vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar a nação, e vocês serão uma bênção para o mundo todo. Então Deus, ele revelou a vontade dele muito antes disso aqui acontecer. Deus revela a sua mensagem muito tempo antes, para que a gente saiba o que vai acontecer se estivermos com ele e o que irá acontecer se a gente escolher ficar longe dele, né? Então, assim como o faraó teve uma escolha e colheu a consequência, assim o povo de Israel também teve a mesma oportunidade, a mesma escolha. É interessante que tanto Uzias como o faraó pecaram pelo orgulho também, né? De se acharem muito autossuficientes, saberem maior do que Deus, né? Isso fica uma lição para a gente também, né? Que o orgulho, o nosso pecado original, né? Carol, eu queria que você falasse aí das nossas participações, dos nossos queridos ouvintes. Acho que o mais legal de ler essas participações é saber que a gente não está sozinho aqui, né? Tem muita gente perguntando se aqui a Igreja Central de Curitiba está aberta para o público. Não, pessoal, a gente ainda não abriu. É uma orientação da direção da nossa igreja que sempre está seguindo de acordo com o que a Secretaria de Saúde do nosso estado determina. Então, por enquanto, a nossa escola sabatina, enfim, a transmissão é só online mesmo. A programação é só online. E vamos para os abraços rapidamente. Um abraço para Joy Rodrigues. Um abraço para o Christian, que fala de Brasília. Um abraço para Flávia Soares, para Marinei Duarte. E também tem bastante gente mandando mensagem aqui de João Pessoa. Então, um abraço para vocês também. É muito bom tê-los conosco. Eu percebi também que tem vários pedidos de oração. Não se preocupem, a nossa equipe do chat anota todos eles. Eu sempre dou uma lida também. A gente tem um ministério em nossa igreja que ora por cada pedido que vocês fazem. Então, fiquem à vontade, podem escrever mesmo, podem nos pedir, porque a nossa equipe vai orar por vocês. Enfim, para a gente encerrar, então, a participação é essa. Grande abraço para todos eles e um feliz sábado. A gente já chegou no final da nossa lição. Marta, eu queria começar com você. Do que você estudou durante essa semana, o que chamou mais atenção que você gostaria de compartilhar com as pessoas que nos ouvem? Ali me chama a atenção 2 tipos de liderança. A do rei Uzias, na qual ele demonstrou autossuficiência, orgulho, que é a situação do pecado original, e nós vemos que é algo muito atual. E nós vemos ali um líder, através de Isaías, se colocando. E é bem, na minha opinião, humilde opinião, o verdadeiro líder é aquele que serve, não aquele que é servido. E Isaías, ele se colocou para servir a Deus. Então, você que quer ser um líder, você que é líder, né? Assim, se coloque nas mãos de Deus. Ah, mas eu não me sinto capacitado. Esse é o momento de Deus agir na tua vida. O apóstolo Paulo diz assim, que é em nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, o verdadeiro líder não é o que quer ser servido, mas é aquele que está disposto a servir. E o maior exemplo disso foi Jesus. Então, foi o que me chamou a atenção. Isso mesmo. E para você, Roberto, o que você achou mais importante? Eu acho essa passagem de bastão que a Marta comentou interessante, eu só vou continuar o comentário dela.
Quando Saul se afastou de Deus, Deus levantou Davi. Quando Uzias se afastou, ele levantou Isaías. O que eu acho importante, isso a gente ficar para a gente, né? A lição, temos que aplicar na nossa vida pessoal, é que se a gente não fizer a missão que Deus nos chamou para fazer, alguém vai fazer. E se ninguém terreno aqui, se nenhum humano aceitar, o próprio Deus vai fazer, né? Ele vai levantar as pedras para falarem. Então, essa missão, de alguma forma ou de outra, ela vai ser feita. Tem um verso que eu gostaria de citar aqui, pelo tempo eu não vou ler todo ele, mas está em Miqueias 7, 18 e 19. E aí ele fala o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esquece a transgressão? Então, esse trabalho de Deus de colocar para longe o nosso pecado, né? Ele fala que ele esquece os nossos pecados, ele joga nas profundezas do mar. Ele faz esse trabalho de santificação e purificação, que é a capacitação. Então, a gente simplesmente tem que permitir ele nos transformar, ele agir na nossa vida, para que a gente possa fazer essa missão. E, mais uma vez, só complementando, se nós não aceitarmos, se nós não fizermos essa missão, alguém vai pegar o bastão na nossa mão e vai continuar a corrida. Mônica, desculpe. Algo que também que me chamou muito a atenção e tem me chamado a atenção é assim, olha, Deus está no controle, apesar do descontrole. E essa lição demonstra isso. Apesar de todo ali, quase Israel estar perdido, né? Deus ainda, através de Isaías, de toda essa lição que você estudou durante a semana, demonstra que Deus quis mostrar a Isaías que ele estava no controle. Né, que ele ainda, então, para nós que estamos vivendo hoje um momento de bastante ansiedade, né, e às vezes, muitas vezes nos perguntamos se Deus ainda está atento. Sim, ele está. Então, ele ainda está no controle. Um alento para a gente isso, né? Eu gostei muito que você falou, Roberto, de que Deus nos dá uma missão, mas não é porque Ele precisa da gente, é porque é um privilégio que Ele nos dá, né? Então, se você, de alguma maneira, sentiu que Deus está te chamando para você participar, atenda a esse chamado, porque Ele quer que você participe para o teu próprio bem. Né? Porque, na realidade, como a Bíblia mesma fala, as pedras poderiam fazer o que a gente faz, porque Deus pode capacitar qualquer um. Né? Então, que a gente possa atender realmente esse chamado. Eu queria terminar lendo o resumo da nossa lição, de tudo aquilo que a gente conversou, que está bem no final da nossa lição, o último parágrafo, que diz o seguinte: em um momento de insegurança, quando a fraqueza da liderança humana era dolorosamente evidente, Isaías recebeu uma grandiosa visão do líder supremo do universo. Paralisado pela própria inadequação, mas purificado e fortalecido pela misericórdia de Deus, Isaías estava pronto para ir como embaixador do Eterno a um mundo hostil. Nós também vivemos num mundo hostil, mas Deus nos capacita. A mesma obra que Isaías fez, Isaías não era mais especial ou importante do que nós. Ele era um ser humano amado por Deus, assim como nós somos. Então, que nós nos façamos dispostos, porque capacidade nós não temos, mas Deus nos capacita. Agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço a presença de você que está aí em casa nos ouvindo. Te convido para que você continue conosco, para conosco adorar a Deus através do culto divino. E nós vamos então terminar esse momento com uma oração. Eu peço que o Roberto faça uma oração para a gente, por favor. Oremos então. Pai querido, Pai santo, Pai amado, estamos aqui reunidos na Tua casa mais uma vez para ouvir o Senhor falar ao nosso coração e nos purificar. Viemos à Tua casa com o espírito de Isaías, humildes, confessando o nosso pecado, sabendo que temos uma missão a ser realizada e sabendo também que essa mesma missão é a que vai nos salvar. O Senhor nos chamou para a Tua missão, para que o Senhor pudesse nos salvar juntos durante o trabalho. A gente pede então que o mesmo Espírito que veio a Isaías, que o purificou, que o santificou, que nos santifique, que confessemos os nossos pecados, que nos coloquemos inteiramente nas Tuas mãos e não impeçamos que o Espírito Santo
efetue a tua obra na nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos próximos. Todas essas bênçãos nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.